Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, como é prometido, falar dos grupos, sorteio dos grupos da Libertadores e o torcedor palmeirense, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro também. Eu acho que os dois torcedores estão bem felizes com os grupos que pegaram, hein? O Palmeiras pega o Emelec, o Táchira, o Independente Petroleiro, tá? Um grupo considerado tranquilo. Talvez o Emelec seja o adversário mais pedreira, talvez. Tá? O Palmeiras é o atual campeão. É uma equipe, até pelo tricampeonato, é uma equipe muito tradicional hoje na Libertadores. Então o Palmeiras claramente tem o favoritismo, né? Por ser o atual bicampeão, né? Não é só o atual campeão, é o atual bicampeão. Então é realmente um grupo que é para alegar o torcedor. Claro que a bola é sempre jogada, né? Mas a gente obviamente avalia o atual momento do Palmeiras, né? O atual momento do Palmeiras, não só o atual momento do Palmeiras, jogando campeonatos de nível nacional, mas principalmente jogando a Libertadores, o retrospecto aí de 2 anos, 2 temporadas consecutivas, tá? O grupo B, Atlético Paranaense, né? O grupo do Atlético Paranaense pega o Libertad, o Caracas e o The Strongest. Pra mim, um grupo que dá pro Atlético passar também, tá? O Atlético, pra mim, eu acho que passa para a próxima fase. É uma equipe bastante copeira, né? Nos últimos anos aí, talvez tenha... Se a gente pensar em nível de... Em termos de competições de nível nacional e internacional, aí excluindo estaduais, o Atlético é uma das equipes que está conseguindo beliscar título no meio aí dos grandes que estão fazendo grandes investimentos. É uma equipe bastante copeira, uma equipe que gosta desse tipo de competição de mata-mata, e até por isso eu acho que o Atlético vai passar para a próxima fase e vai complicar a vida de muita gente na próxima fase sim, tá? Grupo C, Nacional, Vélez, Red Bull, Bragantino e Estudiantes. O grupo do Red Bull, do Bragantino, é um grupo mais complicado, hein? Nacional, Vélez e Estudiantes são adversários aí que tem um pouco mais de tradição. As pessoas falam, você vai se pautar só para isso, só para tradição. Isso pesa muito na Libertadores, tá? Isso pesa demais. O aspecto psicológico, o fator torcida. E aí, muita gente não concorda, né? Mas eu acho que pesa muito, ainda mais em momentos onde a equipe tá um pouco nervosa, a equipe tá tomando decisões precipitadas. Às vezes essa experiência, esse peso dessa camisa, de você saber que tem uma história ali, isso joga a seu favor, né? E também tira um pouco da responsabilidade, né? A gente sempre fala aqui, você saber que o time, a equipe, a agremiação já tem um título e você não conquistar, você não vai ser o vilão, né? Você não tem essa obrigação. Óbvio que existe a pressão, a cobrança para ganhar o título, mas você não tem aquela pressão de, precisamos ganhar o primeiro título, obrigatoriamente, como acontece, se a gente olhar para a Europa, como acontece com o Paris Saint-Germain, com o Manchester City. Existe uma pressão muito grande, porque o sonho da torcida, é muito investimento que é feito. Aqui, obviamente, o paralelo é totalmente diferente, mas só fazendo uma comparação assim, equipes que não têm títulos, essa pressão acaba pegando forte. Ela acaba batendo forte, né? E quando você tem uma camisa mais tradicional, de um torcedor apaixonado, de uma equipe que conhece esse tipo de competição, pesa demais numa Libertadores. Os caras jogam com esse fator ao seu lado, né? Começa a fazer uma cera, começa tenta enrolar um pouco o jogo, e isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte do folclore do futebol, do folclore da Libertadores, tá? O grupo D, o grupo do Galo. Eu citei aqui que palmeirenses, flamenguistas estavam felizes, o torcedor atleticano tá feliz também, tá? Independente del Valle, Tolima e América Mineiro. A gente vai ter aí, quis o destino que a gente tenha um clássico mineiro nessa... Um clássico não, 2 clássicos, né? Porque são 2 jogos. 2 clássicos, 2 disputas aí entre essas 2 equipes mineiras, né? Podia ter caído em outro grupo, né? O destino quis, ironia do destino. Então o grupo do Atlético, o Atlético é amplamente superior nesse grupo, tá? Tem nem o que se discutir. Mesmo o fator rivalidade, o fator clássico com o América, o Galo é muito superior. O Galo pegou um grupo, para mim, razoavelmente tranquilo pelo futebol que pratica hoje, pelo elenco que tem. Tá? Então acho que o Atlético Mineiro
tem totais condições de passar para a próxima fase, até com certa facilidade. A situação do América eu acho que ela é um pouco mais complicada, né? O América vai ter vida difícil, né? Não fez boas exibições na pré-Libertadores, eliminado da fase aí de mata-mata da segunda fase do Campeonato Mineiro. Então, uma equipe que está se mostrando muito forte mentalmente, pelo esse crescimento que teve, pela forma como se classificou, né? Para a fase de grupos da Libertadores. Isso pesa muito, eu acho que isso conta demais, esse fator de você ter essa capacidade de dar a volta por cima com um resultado adverso, mostra uma força mental absurda, né? Então isso pode ser um dos fatores preponderantes aí nessa campanha do América nessa fase de grupos. Que é possível? Pô, sempre é possível, sempre é possível. E eu falei, vou repetir e vou continuar dizendo, eu vou torcer pro América nessa Libertadores, tá? Para que consiga aprontar aí, não é que eu tô... Aí o torcedor do Galo fala, tá torcendo contra o Galo? Não, tô torcendo pro Galo também, pô. Eu quero que os brasileiros passem para a próxima fase. Então, nesse grupo, eu quero que passe o Atlético e o América. Óbvio, a situação do América é um pouco mais delicada, mas pelo que apresentou, não em termos de futebol jogado, mas no aspecto psicológico, no aspecto de grupo, eu acho que o América tem condição. Óbvio que isso acaba desgastando também. Não dá para sofrer todas as partidas, que isso vai desgastando mentalmente. Acho que tem que aproveitar aí talvez o fator casa, mas não foi bem em casa, né? A gente tem que ser bem sincero. Não foi bem, não conseguiu o resultado. Não foi bem entre aspas, não conseguiu o resultado, mas jogou bem o América, né? Tanto quanto jogando contra o Guarani, contra o Barcelona, o América jogou bem em casa, apesar de não sair com a vitória. Jogou bem em casa. Então, continuar nessa crescente e conseguir garantir resultados jogando em Minas Gerais, eu acho que é possível, né? Acho que é possível. É difícil, assim. A gente não dá pra também excluir esse fator, não dá pra querer se iludir, não dá pra vender ilusão. É complicado, mas pelo que já mostrou, acho que é uma equipe forte mentalmente e o aspecto mental na Libertadores conta demais, tá? Principalmente numa fase posterior. Grupo E, grupo do Corinthians, hein? Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready, tá? Always Ready, se eu não me engano, foi a equipe que complicou o Internacional aí recentemente, hein? Então é um grupo enjoado, esse grupo do Corinthians, tá? Eu costumo dizer assim, tem gente que fala que esse talvez seja o grupo da morte, né? Eu costumo dizer assim, equipe que quer ser campeão, e isso eu estendo para a Copa do Mundo também. A equipe que quer ser campeã tem que pegar os melhores logo na primeira etapa, porque você já elimina uma concorrência pesada para a fase de mata-mata. Segundo, você se prepara melhor, porque o que o adversário vai te cobrar é muito grande. Então eu sou dessa filosofia, se é para pegar a pauleira, que seja no começo logo, né? E você tem a chance de jogar numa fase de grupos com o Boca e tem a chance de eliminar o Boca numa fase de grupos, pô, isso aí pesa demais numa fase de mata-mata. Pesa demais. Então, o torcedor fica naquela ansiedade, poxa, mas precisava pegar o Boca agora, o Vitão acabou de chegar, ele ainda não conseguiu ajustar o time, ele tá trabalhando, precisava pegar o Boca agora. Eu acho que, tem que pegar pedreira mesmo, o torcedor tem que confiar no time. A equipe não tá jogando mal, tirando essa última partida contra o São Paulo, mas aí o aspecto físico pesou muito. Era uma coisa que todo mundo falava, o aspecto físico pesou demais. E o Vitor Pereira falou isso na coletiva. Ele fez alterações táticas que o torcedor não gostou, mas ele justificou. Ele justificou as alterações táticas. A principal delas, a que talvez tenha chamado mais atenção, é a do Renato Augusto, que jogou mais avançado. Mas ele explicou por quê. O Renato Augusto, na função de volante, a exigência física é muito grande. Você não só ataca, você precisa defender muito também. Então a ideia do Vitor Pereira era bem intencionado, obviamente, avançar o Renato Augusto para que ele tenha que correr menos, para que ele tenha menos desgaste. Mas a bola não chegava para ele, né? Então esse foi um dos problemas. E aí ele falou, depois que a gente viu que não ia dar certo, a gente começou a fazer as correções e tudo mais. Com mais tempo de descanso, agora com esse tempo de treinamento que o Vitor vai ter, eu acho que o Corinthians tem um tempo bom, não é o tempo ideal,
a gestão, o Corinthians paga o preço pelo erro da gestão, tá? Paga o preço pelo erro da gestão. O Vitor Pereira, ele falou, eu aceitei esse desafio, eu sabia o que tava que eu ia encarar. Ele falou isso na coletiva pós-jogo, então é isso. Sim, tem um trabalho, tem uma tarefa difícil, ele sabe disso, tem tempo de recuperação agora, vai ter tempo de treinar. E eu imagino que o Corinthians, após esse período aí, esse mini período sabático entre aspas, porque vai treinar, sabático porque não vai jogar jogos, né? Eu acho que vai ser muito bom e a gente vai continuar vendo evolução no Corinthians. Então, é melhor pegar o grupo difícil de cara, adversários fortes de cara. É óbvio que você quer passar para a próxima fase, vamos devagar, né? Vamos devagar, pegar os fracos, os adversários menos tradicionais, mais fracos primeiro. A gente vai crescendo na competição, né? Não, tem que pegar logo de cara mesmo. Tem que estourar logo, tem que ir pra Bomboneira, fazer um jogaço lá, fazer o time do Boca suar, fazer o torcedor ficar quieto. Difícil, muito difícil. É muito complicado, mas é para isso que o Vitor Pereira veio, é para isso que o Corinthians se reforçou. E eu não acho nenhum absurdo falar isso. Não acho mesmo. Grupo F, grupo do River Plate, hein? River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. O Fortaleza pegou um grupo difícil, cara. Fortaleza também, assim como o Bragantino, pegou um grupo muito difícil. Mas eu acho que o Fortaleza consegue passar, tá? Acho, assim, é uma estreia, assim, tem toda a questão da ansiedade, tem tudo isso. Mas o Fortaleza, se continuar jogando com a humildade, com a maturidade que vem jogando, né, as últimas temporadas, eu acho que tem tudo para fazer uma boa Libertadores e passar por essa fase de grupos tranquilo. Tranquilo, assim, jogar contra o River é outra história. Né? O River é um adversário que dá pra gente colocar no nível de Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Tá? Por quê? Porque tem uma equipe que tem grande investimento, uma equipe que está com um treinador há muitos anos. Então é uma equipe difícil, assim, é realmente muito complicado. O River hoje está junto com esses brasileiros que eu já citei, não só no aspecto financeiro, mas na qualidade dos seus jogadores e no comando técnico. O River mais além, né? Porque o Galhardo está lá há muito mais tempo. Então é um grupo difícil, um grupo muito complicado. Pensar jogo após jogo, né? Um jogo por vez. Eu acho que o Fortaleza pode complicar. Ainda mais jogando lá em Fortaleza. O clima costuma ser um pouco diferente. Vai fazer calor, né? Isso pesa. A viagem é longa para essas equipes. Querendo ou não, eles vão ter que fazer uma longa viagem. Então, garantir os pontos em casa. Aí tem o inverso. O Fortaleza vai ter que viajar também. Viagens longas para casa dos adversários. Em condições climáticas diferentes também. O Alianza Lima, se eu não me engano, é altitude, né? Então, garantir os pontos em casa e fora de casa fazer o feijão com arroz, que eu acho que dá pro Fortaleza se classificar sim, tá? O grupo G, um grupo que não tem brasileiros. Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olímpia, tá? Um grupo que não tem brasileiros. Aqui eu não me arrisco a dizer quem pode passar, tá? Eu diria aí o Peñarol, porque é uma equipe bastante tradicional, mas há muito tempo não apresenta um bom futebol o Peñarol, tá? E o grupo H, para finalizar aqui, grupo do Flamengo, tá? Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e Tajeres. O grupo do Flamengo também tá... Acho que o torcedor rubro-negro ficou bastante contente com esse grupo. É um grupo que permite ao Paulo Souza continuar fazendo os seus experimentos. Não vai pegar... É óbvio que fora de casa assim, Libertadores é um balanço perigoso. Agora não dá para ficar fazendo muito experimento. Mas de repente consegue uma classificação antecipada. Eu acho que dá, né? Eu acho que o Flamengo consegue uma classificação antecipada, assim como o Galo, assim como o Palmeiras. Eu acho que esses três aí vão conseguir uma... Assim como o River também, tá? O River também, esses quatro neste... Aí o futebol é jogado, né? Aí depois eu falo, pô, já perde o primeiro jogo, aí fala, você falou que ia classificar por antecipação. Não, assim, a gente faz uma projeção com base no investimento, no elenco e no futebol que a gente já viu essas equipes jogando. O Flamengo não tá jogando o futebol ofensivo que o torcedor espera? Não tá, mas o time joga bem. O time é mais comedido, né? Não é um time que vai fazer um caminhão de gols. E é isso que o torcedor rubro-negro quer. Uma outra partida joga um pouco mal, porque roda o elenco,
Mas é o que eu falei, o Paulo Souza faz os experimentos dele, dá rodagem pro elenco, dá tempo de bola, dá confiança para os jogadores, né? E isso eu acho que vai se pagar ao longo da temporada, assim como a gente vê o São Paulo do Rogério Ceni hoje, que fica trocando os jogadores, que tenta novas opções táticas. O São Paulo está em franca ascensão. O São Paulo está em franca ascensão. E o Flamengo eu acho que vai se pagar tudo isso que o Paulo Souza, que o torcedor fica meio enjoado com ele, eu acho que vai se pagar. O Galo também vem jogando bem, então por esse momento, apenas por esses fatores. Ah, mas você não tá vendo o futebol que os adversários estão jogando. Não tô de fato. A gente faz uma leitura aqui unilateral. Agora que a gente se baseia não só no momento presente, mas no que os caras fizeram também na temporada do ano passado. E como o elenco se modificou, né? O Palmeiras, as principais peças estão lá. O Flamengo, as principais peças estão lá. Inclusive, os que foram campeões de 2019, muitos estão lá. Os protagonistas daquele título estão lá ainda. O Atlético Mineiro, a equipe que ganhou Brasileirão, Copa do Brasil, chegou numa semifinal de Libertadores, os protagonistas estão lá. Por isso que eu digo, acho que vai vir uma classificação antecipada para esses caras. Se vai acontecer ou não, aí os caras vão ter que jogar a bola, aí é dentro de campo, e o problema, a dor de cabeça é deles, tá certo? E é isso aí, gente. Esse foi o sorteio dos grupos da Libertadores. Bons para uns, um pouco mais difícil para outros, né? Eu acho que pelo menos para os favoritos do futebol brasileiro, que a gente sempre coloca no pote. O Palmeiras, o atual campeão, o Flamengo, atual vice, o Galo, semifinalista. Eu acho que o grupo desses três está relativamente tranquilo, tá? E eu acho, sincero, honestamente, e aí de novo, né? Vai falar, isso é uma leitura unilateral. Realmente, uma leitura unilateral. E eu tenho o direito de dar minha opinião, poxa, né? Tenho o direito de deixar minha opinião. Agora, os caras podem dificultar, sem dúvida nenhuma, tá? Sul-Americana, a gente tem brasileiros também na Sul-Americana, o sorteio saiu. Vou falar só do grupo das equipes brasileiras, tá? O Cuiabá caiu no grupo B, pega aí Melgar, Racing e River Plate do Uruguai. Um grupo difícil pro Cuiabá, tá? Grupo bastante complicado. E o problema da Sul-Americana é que só passa o primeiro, né? Não tem essa de, o segundo colocado, não. É só o primeiro que passa. Por isso que é um pouquinho mais complicado. Então é difícil, assim, tem uma parada complicada, tem uma parada difícil pela frente o Cuiabá, tá? O Santos caiu no grupo do Banfield, União La Calera, Universidade de Quito, tá? Mesma coisa, assim, o que eu falo do Cuiabá eu falo pro Santos, até pelo momento que o Santos vive, que não é um bom momento. Tá um time que agora tem tempo de treinar, o Fabiano Bustos vai ter tempo aí de recuperação de alguns atletas, colocar suas ideias dentro de campo, pelo menos um pouco delas. Agora, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. E pelo momento é realmente difícil, assim, preciso cravar de novo porque a gente vai ser repetitivo. Só o primeiro passa. É só o primeiro que vai passar. Não tem choro, né? O grupo D, o São Paulo, Ayacucho, Everton do Chile e Jorge Wilstermann, né? O Wilstermann joga na altitude, tá? Pro São Paulo, eu acho que pelo momento que vive, tá? Pelo trabalho que o Rogério tá fazendo, eu acho que o São Paulo passa, tá? Acho que o São Paulo passa tranquilamente nesse grupo. Muito tempo aí sem brigar por competições nacionais, internacionais. Talvez isso pese, mas aí entra o trabalho do Rogério Ceni, um cara experiente nesse tipo de competição, pelo menos como jogador, bastante experiente nesse tipo de competição. Acho que ele pode ser um fator decisivo aí para essa campanha do São Paulo na Sul-Americana, tá? Deixa eu procurar outros brasileiros. O Atlético Goianiense, grupo F, pega o Antofagasta, Defensa e Justiça e a LDU. Algumas equipes que tem tradição aí no competições internacionais, tá? A LDU, por exemplo. Então também não é um grupo fácil. Para todos não são grupos fáceis, né? Eu acho que assim, pelo momento,
O do São Paulo é um pouco. O São Paulo realmente coloca um certo favoritismo, mas é só pelo momento. Pô, aí você tá avaliando o momento pelo Campeonato Paulista? Sim. Sim. Por isso que eu digo que o Fortaleza também passa. Pelo momento que vive no campeonato regional, no campeonato estadual. Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. É por isso. Pelo momento, pelo que tá fazendo. Desde o ano passado. Não só do ano passado, né? 2, 3 anos já em franca ascensão. Franca ascensão técnica. Então por isso que eu falo, difícil bater o River? Difícil. Mas passar em segundo eu não vejo nenhum absurdo falar isso. Eu vejo um certo favoritismo também do Ceará, do Fortaleza, né? Peço perdão, vou falar Ceará aqui, caramba. É do estado do Ceará, né? Que agora eu vou falar do Ceará. Grupo G, Ceará, General Cabaleiro, Independente e o Laguaira. Laguaira. É grupo complicado também, tá? O Independente é, poxa, equipe extremamente tradicional. Não vive um bom momento há muito tempo, mas assim, é sempre difícil, cara. Sempre complicado. O momento do Ceará também não é dos melhores. Então é realmente jogo a jogo. É aquilo que a gente sempre fala. É jogo a jogo e foco, né? Focar no objetivo aí. Que é possível, para todos os brasileiros eu acho que é possível, mas só passar o primeiro realmente complica demais, é um fator muito limitante. Tá o Grupo H, Fluminense, Júnior Barranquilha, Oriente Petroleiro e União Santa Fé, um grupo difícil também. O Fluminense não atravessa um bom momento, não pratica um bom futebol, passou ali na Bacia das Almas, né? Classificou para a final do Carioca ali para cima do Botafogo com um regulamento. Estava sendo eliminado até o final do segundo tempo, fez um gol nos acréscimos. Então, o momento não é bom, não ajuda. Né? A eliminação para a Libertadores foi muito sofrida. O time sentiu muito realmente. Tá? Caiu muito a confiança desse elenco, que era o grande objetivo da temporada. E vamos ver assim, se o Fluminense consegue retornar aquele estado mental que o time estava antes de ser eliminado, porque vivia um momento muito bom. E aí a gente sempre fala, né? Quando a equipe está no momento bom, junto com a comissão técnica, com os torcedores, com a gestão, tudo dá certo, né? Aí acontece isso, existe uma quebra de confiança do torcedor, existe uma quebra de confiança da gestão, porque investiu alto para que chegasse na fase de grupo da Libertadores. Existe uma quebra de confiança dos jogadores neles mesmos, porque não deu muito certo. E no próprio Abel, porque essa estratégia do Abel não deu certo. Existe uma perda de confiança do próprio Abel no trabalho dele, porque, poxa, tava vendo um momento tão bom, fomos para lá para jogar com regulamento embaixo do braço, com uma vantagem absurda, e não deu nada certo. Né? Será que eu realmente estou fazendo um bom trabalho? Então acho que a equipe que já mostrou que é possível, se conseguisse voltar aquele bom momento que a gente viu, o Fluminense é franco favorito. Agora vai conseguir voltar? Aí já é outros 500, né? É realmente muito complicado. Esse momento eu atravesso torcida xingando o Abel, né? No jogo contra o Botafogo. Então a união nesse momento acabou. Né? Tudo vai depender de um bom trabalho agora para conseguir meio que pacificar. Mas para conseguir essa pacificação depende muito de um título carioca para cima do Flamengo, que é uma tarefa das mais complicadas. É muito difícil o Fluminense, até pelo futebol que vem jogando, muito difícil o Fluminense conseguir arrancar esse título do Flamengo, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Queria falar aí desse sorteio dessas duas chaves, competições internacionais chegando, importante para as equipes brasileiras, e a gente vai acompanhar. Assim que a gente puder, assim que começar, a gente vai acompanhando, a gente vai repercutindo. E por hoje eu vou finalizar, tá? Esse era o assunto que eu queria podcast de hoje. Desejar para todo mundo aí uma ótima semana. Valeu demais, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.